pessoal, bênçãos para vocês. Vamos dar início agora à leitura e ao comentário do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nos versículos 1 a 11 é comentado, é falado sobre a tentação de Jesus. Logo após o batismo, que foi no capítulo 3, Jesus vai para o deserto, onde ele passa 40 dias. E lá, o diabo, Satanás, vai tentá-lo. A primeira parte da tentação é uma tentação física, representada pela necessidade de comer, satisfazer o desejo de saciar a fome, quando Jesus estava mais cansado, mais tinha passado o tempo fazendo jejum, chegou o diabo para tentar, dizendo: E chegando a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Perceba, Satanás conhecia as Escrituras, sabia que isso estava escrito, no qual Jesus responde: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Neste momento, Satanás muda o foco. Ele então agora vai para a parte emocional, representando uma necessidade de segurança. Aí ele vai e diz: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, observe, novamente ele tem plena ciência das Escrituras. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Jesus responde: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe, pessoal, essa tentação já coloca mais alguns itens, dizendo assim: olha, se tu pode fazer isso, faz aquilo. Quantas vezes nós tentamos o nosso Deus? Quantas vezes a gente tenta fazer, olha, eu vou fazer isso para ele fazer outro? Observe que às vezes a gente é levado a pensar que a gente tem uma relação de troca com Deus. Não é isso. Por fim, a terceira tentação foi a barreira psicológica, representada pelo orgulho de fazer-se superior a Deus, como tentou o diabo. Aí ele diz assim: levou Jesus para um monte mais alto da região, mostrou-lhe todos os reinos e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Meus amigos, Jesus foi tentado sem pecado. Ele estava com fome, estava fraco, depois de jejuar durante esses 40 dias, mas escolheu não usar o seu poder divino para satisfazer o desejo natural por comida. Comer quando se está faminto é bom, mas o momento era errado. Jesus estava no deserto para jejuar, não para fazer uma refeição. Muitas vezes a gente também é tentado a satisfazer um desejo no momento errado. Isso é uma das coisas que o diabo fica fazendo junto da gente. Jesus pôde resistir a todas essas tentações, não apenas porque ele conhecia as Escrituras. Observe, o diabo também conhecia, mas é porque Jesus obedecia às Escrituras. Em vários momentos que Satanás mostra que tinha memorizado as Escrituras, mas ele não obedece. É isso que a gente precisa entender. Ter a Bíblia decorada, maravilhoso, mas de que adianta ter decorado tudo isso se você não obedece às regras, se você não obedece ao que está escrito? Eu sou capaz até de dizer, e isso é uma opinião minha, de que você pode não conhecer muito da palavra, mas faça o que Jesus manda. Aquele pouco que você conhece, siga. Você está no caminho muito melhor do que outras pessoas que dizem que sabem a Bíblia toda, de cor e salteado, e não seguem nisso. O diabo usou as Escrituras para tentar convencer Jesus a pecar. Às vezes, amigos ou colegas procuram apresentar-nos razões atraentes e convincentes para que a gente faça alguma coisa errada. Eles podem até encontrar versículos bíblicos que dizem: olha, você pode fazer isso sim, para sustentar os seus pontos de vista. É para isso que a gente precisa cada vez mais estudar a Bíblia, conhecer, para que o uso da palavra não seja feito errado. Da maneira que Satanás falava, as Escrituras estavam totalmente certas, mas o motivo, o lado que ele levou, foi para tomar proveito a si próprio. Jesus
por conhecer toda a Escritura, então ele soube que aquilo ali era uma artimanha, era uma armadilha que Satanás estava fazendo. Na última tentação, vale comentar, será que o diabo teria realmente poder para dar às nações do mundo todo a Jesus? Claro que não. O Criador de tudo é Deus. Mas Satanás tentou fazer isso com Jesus para ver se ele cometia esse pecado, não sabendo ele de que Jesus nunca pecaria. Satanás estava tentando encobrir a visão de Jesus para que ele focasse o poder do reino, de que ele poderia ter tudo aquilo e não de Deus. O diabo ofereceu o mundo a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo, pelo dinheiro, por tantas outras coisas, na busca do poder que a gente tem. Se você não almeja algo que o mundo oferece, você deve citar as palavras de Jesus, dizendo: somente ao Senhor Deus tu adorarás e a só Ele servirás. Meus amigos, então tome muito cuidado. Satanás está ao nosso redor, querendo aproveitar qualquer falha nossa para ele poder nos tentar. Continuando o capítulo 4, do versículo 12 a 22, é quando inicia o ministério de Jesus. Ele começa andando se muda de Nazaré para Cafarnaum, que fica mais ou menos a 32 quilômetros ao norte da cidade de Nazaré. Era uma cidade onde havia muitas atividades. Nazaré era uma cidade pequena, por isso que ele deve ter saído para Cafarnaum para poder ter um impacto maior com as pessoas. Vale ressaltar que o Mar da Galileia, que está escrito no versículo 18, na verdade ele é um lago, ele é um grande lago, no qual toda aquela região ao redor, cerca de 30 cidades, eram abastecidas e dependiam economicamente do Mar da Galileia. Nos versículos seguintes, de 18 a 20, quando Jesus chama Pedro e André para serem pescadores de homens, observe que Pedro e André já conheciam a Jesus. Quando ele havia pregado já naquela região, Pedro e André já tinham ouvido. Eles não estavam assim maravilhados, hipnotizados e foram seguir a Jesus. Na verdade, quando eles decidiram seguir, eles já estavam convencidos que essa era a atitude correta. Depois, quando ele chamou Tiago e André, quando ele chamou Tiago e João, que foram os outros pescadores, eles também não estavam nesse transe. Eles seguiram porque sentiram que o chamado de Jesus é que era importante. Jesus chama cada um de nós para o seguirmos. Quando ele nos chama para servi-lo, devemos agir como aqueles discípulos fizeram. Temos que ir imediatamente. E no final dos versículos 23 a 25, Jesus ensina, prega, cura. Essas foram as três principais atividades de seu ministério: pregação, cura e ensinamento. O ensino demonstra a preocupação de Jesus com o entendimento, a pregação com o compromisso e a cura com a saúde e bem-estar das pessoas. Os milagres de cura autenticavam os ensinamentos e a pregação de Jesus, provando que ele verdadeiramente é o Messias enviado por Deus. Jesus pregou o Evangelho a todos os que quiseram ouvir. As boas novas são de que o reino dos céus chegou. Deus está conosco e cuida de nós. Cristo pode curar-nos não apenas de enfermidades físicas, mas também da espiritual. Não existe nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. As palavras de Jesus são as boas novas, porque oferecem liberdade, esperança, paz no coração e a vida eterna com Deus. Com isso eu concluo o capítulo 4. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá.